Para nosso exemplo 3, eu vou trazer aqui a questão 44 do livro de Dante, que diz: um navio está situado exatamente 10 milhas a leste de um ponto A. Um observador situado exatamente ao sul do navio vê o ponto A sob um ângulo de 40 graus. Então, calcule a distância entre o observador e o navio. Então, eu recomendo que pause o vídeo e tente fazer. Então, tentou resolver? Que agora vamos corrigir. Veja que a questão quer saber a distância entre o observador e o navio. Veja que o navio ele está em um ponto A, ou seja, ele se encontra nesse ponto. Quer saber essa distância aqui, que eu vou chamar de x. Então veja que eu tenho um triângulo retângulo, mas esse ângulo aqui, ó, ele não é notável, ou seja, ele não é 30, não é 45, nem 60. Então, se caso uma situação dessa venha a ocorrer, por exemplo, em um Enem, em qualquer outra prova externa, então sempre a questão ela vai fornecer quanto é que vale o seno, cosseno e tangente desse ângulo de 40 graus. Como essa questão não fornece, mas existe uma tabela de razões trigonométricas, onde que a gente pode saber o seno, cosseno e tangente do ângulo de 40 graus. Mas antes de saber se vamos usar seno, cosseno e tangente, eu trouxe aqui, resumidamente, o problema que temos. Veja que o navio ele está situado aqui, nesse ponto A, e o observador se encontra aqui, nesse ponto. E então, ele quer saber essa distância que eu chamei lá de x. Veja que eu tenho um triângulo retângulo, não posso usar Pitágoras, e tem um ângulo de 40 graus. Novamente, a gente vai saber se vamos usar seno, cosseno e tangente de acordo com o ângulo de 90. É através dele que saberemos qual relação iremos usar. Veja que eu não tenho esse lado, eu tenho somente esse e esse. Temos nomes para eles em relação ao ângulo de 90, né? Veja que esse x é oposto ao ângulo de 90. Se ele é oposto e também é o maior lado, chamamos ele de hipotenusa. E esse lado aqui, ó. Agora sim, para saber esse lado aqui, se ele é oposto ou adjacente, a gente se volta ao ângulo de 40 graus. Em relação ao ângulo de 40 graus, essa medida de 10, ela é oposta ou adjacente? Se ela está do outro lado, ela é oposta. Logo, correlação que eu tenho entre cateto oposto e hipotenusa. A gente volta para cá, só catua. Cateto oposto e hipotenusa, seno, cosseno, tangente. A gente vai ter o seno, cateto oposto e hipotenusa. Logo, se eu quero encontrar o valor de x, então eu vou usar o seno de 40 graus, sendo que é cateto oposto, nosso cateto oposto aqui é essa medida aqui, ó, que vale 10, sobre a hipotenusa, que eu chamei de x, pois eu não sei o valor. Então, se você for fazer um vestibular, como Enem, ou qualquer outra prova externa, eles com certeza vão te dar esse valor de seno de 40. Então, como aqui não temos, ele não fornece esse valor, pois ele deixa uma tabela, então a gente vai vir aqui, vai dar quanto é que vale o seno de 40 graus. Seno de 40 graus é 0,643. Então a gente vai vir aqui, substitui 10 sobre x. Então eu quero isolar x, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Depois ele passa dividindo. Então x vai ser 10 dividido para 0,43. Então x vai ser igual a 12,05 metros, quilômetros.
ou milhas também, como que a questão está nos informando.